Luísa Martins vai trazer um pouco da visão dos ministros do Supremo. Luísa, você conversou, teve, é claro, uma reação ali na Suprema Corte, ainda não se sabia com toda certeza, e a gente falou sobre isso aqui ontem, se Hugo Motta ia avançar ou não. Ele decidiu, por fim, manter o que os deputados já pediam no bastidor, para que ele fosse pedir para levar ao pleno. A ação do Hugo Motta, na visão desses ministros, a favor do ramagem, Luísa, tem uma expressão boa. Já nasceu morta, segundo os ministros? É isso, Tainá, porque Hugo Motta, ele cedeu ali, à pressão que estava sendo feita pelos parlamentares de oposição ao governo, ou seja, aliados de ramagem e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas usou um instrumento que é a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF, que, pelos precedentes do Supremo, não pode ser usada como forma de recorrer de uma decisão tomada por uma das turmas. Nesse caso, fica claro, embora a ADPF ela tem ali um caráter abstrato para discutir o alcance, a possibilidade da Câmara suspender uma ação penal contra um deputado por crimes que são alheios ao mandato parlamentar ou até anteriores à diplomação como parlamentar. Isso é discutido de uma forma mais abstrata no plenário, mas há claramente ali na ação de Hugo Motta uma personalização, uma tentativa então de tentar reverter essa decisão da primeira turma que manteve a ação penal válida pelos crimes que foram cometidos então antes da diplomação como deputado federal. A gente lembra que Ramagem, ele é réu nesse processo porque ele era diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo Bolsonaro. Ele é acusado de ter utilizado ali a estrutura da ABIN para dar andamento ao planejamento de golpe de Estado. Então, isso teria acontecido até antes mesmo da eleição que o elegeu deputado federal. Então, por isso, o Supremo, a primeira turma, entendeu que não é possível suspender a ação penal em relação a esses temas e suspendeu apenas em relação àqueles crimes sobre dano ao patrimônio, que foram cometidos em 8 de janeiro de 2023. Então, posteriormente, a diplomação que havia ocorrido em dezembro e a posse seria ali em fevereiro de 2023. Então, o que os ministros do Supremo têm falado a esse respeito? Primeiro, esse instrumento, a ADPF, não pode ser usado como forma de recurso, E segundo, eles veem uma manobra de Hugo Motta para que esse assunto seja discutido no plenário, que tem o quórum completo do tribunal, e não na turma, na primeira turma, que seria ali a instância competente para analisar esse tipo de recurso e, eventualmente, rever essa decisão, embora esse seja considerado um cenário bastante improvável. Então, por isso que se fala, olha, essa ação é natimorta, não tem chance de prosperar, porque ela não é adequada tecnicamente para discutir esse assunto. Agora, do ponto de vista político e de clima, Tainá, que também é algo que a gente consegue apurar e sentir ali com base nas conversas em relação a esse assunto, pegou bastante mal o teor desse documento, o teor dessa ação que o Hugo Motta ajuizou ontem no Supremo Tribunal Federal. Hugo Motta fala que a prerrogativa da Câmara de suspender a íntegra da ação penal, independentemente se o crime foi cometido antes ou depois da diplomação, ela busca proteger o parlamento de um uso indevido do sistema penal e também de processos com viés persecutório. Então, praticamente, o Hugo Motta diz o que a narrativa bolsonarista sempre repete, de que as investigações, as apurações, e os procedimentos tomados pelo STF têm aí um viés político de perseguição a Bolsonaro e aos seus aliados. Então, isso inflamou um pouco o clima e até só para concluir, alguns ministros lembraram que naquele beijamão que você trouxe lá atrás, Tainá, que o Hugo Motta fez pelos gabinetes dos ministros do Supremo, prometendo que não ia inflar esse clima e não ia levar adiante pautas que atacassem a corte de alguma maneira, isso foi visto aí como um sinal de descumprimento dessa promessa.